Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no Conecta Educação. Conecta Educação vem de uma proposta da Fênix Educação, que traz convidados muito especiais. A gente sempre tem vontade de conhecer mais um pouco, entender um pouco mais daquilo que nós lidamos na educação e por isso o tema de hoje eu tenho certeza que vai ser muito, muito bem acolhido, que é a interdisciplinaridade no Brasil. E fora dele também, porque a nossa convidada, ela tem uma vasta experiência, numa humildade muito grande, que nós conhecemos, inclusive pessoalmente, num grupo de trabalho da PUC de São Paulo, que é o GEP, que ela vai nos falar daqui a pouquinho. Mas nós temos então o prazer de receber a professora doutora Ivani Catarina Arandes Fazenda, pesquisadora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa e Interdisciplinaridade, o GEP, da PUC São Paulo. Professora Ivani, que bom recebê-la, saber da sua vida, da sua trajetória. Eu sei que a senhora já foi muitas vezes entrevistada e contou bastante dessa sua trajetória na Inter. Mas a gente também sabe que cada vez que a gente ouve, vem novos detalhes, vem também um link com esse momento que a gente faz da nossa história de educação no Brasil, com a qual a senhora está muito ligada. Depois a gente vai querer saber quantos livros, quantas orientações de doutorado, muitas que eu sei, porque também acompanhei, também tenho a grande alegria de ter sido orientada no meu doutorado pela professora doutora Ivani Fazenda. Então é uma alegria recebê-la aqui no programa de hoje. Obrigada, Sueli. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar com você hoje e com a Patrícia, minha querida amiga que também veio aqui nos fazer companhia, e com vocês todos aqui que estão tentando nos ouvir e tentando entender um pouco do que é essa interdisciplinaridade, como ela apareceu no Brasil, como ela surgiu, por que ela surgiu e como ela se desenvolveu ao longo dos últimos 50 anos. Então vamos lá. Então eu vou fazer um brainstorm Uhum. de como é que eu me motivei para isto quando eu era muito jovem. Em 1965, eu tinha me casado com 23 anos de idade e fui morar em Buenos Aires, porque meu marido, ele era pertencente ao grupo de tintas Coral e foi montar uma fábrica em Buenos Aires. E eu me casei e fui morar em Buenos Aires com ele para montar essa fábrica. E como eu não tinha nada para fazer lá no hotel, eu resolvi frequentar as aulas da Universidade de Buenos Aires. E como eu tinha muito interesse em conhecer alguém que trabalhasse a psicologia, eu fui para uma sala de aula do professor Ángel Diego Marques. O professor Ángel Diego Marques era um grande intelectual que pertencia à Unesco, depois eu soube, e foi o indivíduo que me convenceu de que eu poderia começar a estudar a interdisciplinaridade com ele, através da psicologia. Como eu era muito apaixonada por as questões da psicologia, eu fiquei um ano lá conversando com o Dr. Marx, todos os dias, né, durante esse ano todo, e me movimentando por aí. Aí ele me disse o seguinte, que ele estava atrelado ao grupo de Louvain, de pesquisadores internacionais, e era na França, Louvain, que estavam discutindo essa questão da interdisciplinaridade no mundo. E eu fiquei apaixonadíssima por isso. Só que, pelos ditames da vida, ele vem para o Brasil. Ele estava em Buenos Aires, ele vem para o Brasil. E para onde ele vem? Ele vem na mesma época que eu volto para o Brasil. Um ano depois, em 1966, ele volta para o Brasil. Ele vai para o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, que havia aqui no Brasil. Haviam dois grandes centros
regionais de pesquisa, um em São Paulo e um em Minas. E o professor Ángel Diego vem para esse de São Paulo e fica comigo. Fica comigo, não, me convida, porque eu tinha sido aluna dele em Buenos Aires, convida para eu ficar lá. E eu fico como auxiliar do professor Marques e bebendo dele nas aulas dele. E aí, nas aulas do professor Marques, ele começa com cursos para a América Latina toda. E viu pesquisadores de toda a América Latina assistir às aulas sobre interdisciplinaridade que ele estava começando a discutir lá na França, em Louvain. Ou seja, no Brasil, totalmente novo o assunto. Novo, novíssimo. E aí eu começo a pegar todos os alunos dele eram da América Latina toda. E como que era esse Centro Regional de Pesquisas Educacionais? Os alunos vinham e moravam no centro. Nós tínhamos um alojamento para todos os alunos lá. Eles moravam lá, eles ficavam 2 anos lá fazendo curso. E nesse primeiro ano, eu fui convivendo com o professor Marques, aprendendo com ele, ouvindo as inquietações na área da educação da América Latina toda, e ouvindo como que ele interpretava, como é que ele ia dizendo, como é que ia se posicionando, como é que se construía um currículo, quais as dificuldades existenciais, profissionais e ontológicas da construção de um currículo. E aí eu fui aprendendo com ele tudo isso, como é que se manipulava. Ao mesmo tempo que eu assistia às aulas do professor Marx, ele conseguiu uma bolsa para mim, para eu ficar lá com ele. Essa bolsa era oferecida pelo Centro Regional de Pesquisas Educacionais e me dava a possibilidade de trabalhar em outros recantos de lá do centro. E o centro tinha uma escola de demonstração do Centro Regional de Pesquisas Educacionais. Como é que era essa escola? Essa escola era feita para filhos de profissionais da USP, professores da USP. Mas era organizada pelo Centro Regional. Uhum. Aí, como eu tinha as aulas do professor Marx, ele falou, por que você não vai fazer um trabalho com os professores? As aulas que nós discutimos aqui, você vai discutindo lá. Então, eu tinha semanalmente encontro com todos os professores da escola, passando tudo que eu aprendia com o professor Marx e com os latino-americanos para eles. E esse antro lindo de discussões foi me motivando a ficar quase que deles lá, né? Esse ano seria mais ou menos? 1966. Os pais dos alunos dessa escola eram professores da USP, de todas as áreas do conhecimento. Então, além de eu ter encontro com os professores, eu resolvi começar a ter encontro com os pais. E aí nós tínhamos encontro com todos os pais dos alunos da escola e íamos pensando em como motivar um currículo mais interessante, mais acolhedor, mais abrangência, mais interdisciplinar. Não se falava muito da palavra interdisciplinaridade. Fazer essa pergunta. Não tinha a palavra, A palavra ainda não não era era. desenvolvida. Era, Uhum. mas era uma questão assim de entourage, de você conseguir colocar pessoas com dificuldades, sendo professores ou sendo pais de alunos, e a gente vai construindo esse currículo de acordo com o atendimento dessas necessidades locais de professores, pesquisadores da Universidade de São Paulo, de todas as áreas do conhecimento. Bom, foram 10 anos desse trabalho. Foi um trabalho maravilhoso. Publicamos, o Centro Regional tinha cadernos de pesquisa e cadernos de, não só cadernos de pesquisa, mas cadernos de vinculação das pesquisas,
que eram 4, 5 por ano, publicações ininterruptas. Essas publicações iam para a Unesco todo o tempo. Então, eu fiquei também ajudando na composição desses cadernos de pesquisa e foi muito interessante para mim aprender tudo isso, né? Até que o professor Marx tem um problema, tem que voltar. A esposa dele faleceu, ele pegou a filhinha dele lá da Argentina, uma menininha que eu tomei conta dela também durante um tempo, e foi morar na França. Fui morar na França para trabalhar lá na Universidade de Louvain com os pesquisadores da interdisciplinaridade. E o meu contato com ele passou a ser um contato por virtual, né? Por cartas, etc. E eu recebia tudo que estava acontecendo lá. Isso durante 10 anos. Então, fui acompanhando e tudo que havia sendo publicado lá, eu tinha o meu conhecimento aqui. Foi maravilhoso. Tão maravilhoso que eu, apesar de não ser professora da USP, eu consegui colocar os meus 2 filhos para estudarem nessa escola. Então, Inovadora, né? Uma coisa totalmente diferente do que se tinha na época. Então eu coloquei meus 2 filhos lá e fui acompanhando também, enquanto pai, enquanto mãe, o trabalho. O meu marido também entrou nessa, entramos todos com os pais. Foi tão interessante que naquela época estava se formando a Unicamp. Então os pais, haviam pais nesse grupo que foram os fundadores da Unicamp. Então nós pudemos também acompanhar o nascimento da Unicamp. Legal. Bom, 10 anos depois, eu digo 1976, fecha o Centro Regional de Pesquisas Educacionais. Fecha toda a verba, fecha tudo. E a escola continua. A escola continua lá, mas aí sob o domínio da Faculdade de Educação da USP, que foi para lá tomar conta disso. Aí, para surpresa minha, o diretor da Faculdade de Educação, também eu já não tinha mais salário, não tinha mais nada, né? Eu vou conversar com ele, com o professor que era o diretor da Faculdade de Educação, que eu não vou citar o nome por questões óbvias, e ele disse para mim: olha, agora você não tem mais nada para fazer aqui. Falei: professor, pode ser que eu não tenho mais os alunos que vêm de fora para estudar aqui, mas eu tenho os daqui da escola e tenho todos os pais de alunos daqui da escola. Ele falou: você quer saber? A escola não me interessa. Eu não tenho nenhum interesse pela escola. Meu único interesse é acadêmico. Então, não me interessa mais nada do que você está dizendo, para mim não tem nenhuma importância. Eu fiquei tão desgostosa. Ele falou assim: se você quiser vir aqui como uma docente voluntária, sem ganhar nada, e vir aprender comigo aqui, eu falei: olha, muito obrigada, mas acho que eu já aprendi o suficiente, eu vou me embora. E fui-me embora. Abre-se o curso de pós-graduação em educação na PUC São Paulo. E eu converso com meu marido e falei: dá para você pagar para mim o curso? Ele falou: dá para pagar sim, vamos lá, vamos lá. Então, comecei a fazer o curso de pós-graduação na PUC São Paulo. Só que, para surpresa minha, os professores, veja como o destino vai levando a gente. Quem eram os professores da PUC? Eram todos vindos de Louvain, todos. Todos nesse ritmo da interdisciplinaridade de Louvain. E as aulas todas em francês, era uma maravilha. E qual era? Não era mais psicologia, mas era filosofia. E eu fico lá no curso de pós-graduação estudando filosofia com esse pessoal todo de Louvain. E faço minha dissertação de mestrado lá com esse pessoal de Louvain. E dentro dessa minha dissertação de mestrado, eu começo a pegar deles tudo que estava se discutindo lá sobre interdisciplinaridade.
Da França. da França. E construo minha dissertação de mestrado, integração e interdisciplinaridade, possibilidades para o Brasil. Construo a minha Trabalho tese, totalmente novo, tudo novo, que tudo não se tinha na época. A gente vê a própria história da Inter, não se tinha ninguém que falava realmente, ainda mais uma mulher, né? exatamente, principalmente Renovação mulher. também a gente quer registrar. Isso aí. É, porque as mulheres às vezes não se empoderam, mas de repente, quando elas se sentem atiçadas para isso, elas dão um grito e vão, né? Mesmo que tentem esconder, a gente vai. Vai. A gente tem que ir com candura, viu, Isso. Sueli? E vai abrindo as brechas, eu sempre Vai ouvi a abrindo senhora as falar isso. brechas, todas, todas. O professor Jorge Gusdorf veio para o Brasil, também marginalizado da França, e fica no Rio de Janeiro. E uma das pessoas que convidou o professor Gusdorf para ver foi o professor Hilton Japiaçu, da Universidade do Rio de Janeiro. E ele fica lá, o professor Gusdorf lá. Como eu estava interessadíssima nas questões da interdisciplinaridade, eu vou ao Rio, conheço o professor Gusdorf e dele me torno aluna. Eu fico com ele, com o Hilton Japiaçu, construindo livros sobre as possibilidades da interdisciplinaridade no Brasil, conversando com eles. Eu vou me aprimorando mais nessas questões. E lá na PUC São Paulo, eu fui orientanda do professor Antônio Joaquim Severino, que era também um amigo do professor Hilton Japiaçu, e através deles eu vou começando a introduzir em mim mesma as questões da interdisciplinaridade. O professor Severino era o diretor do Centro de Educação da PUC São Paulo. Ele me convida para ser a professora de lá e começar na PUC São Paulo, na graduação, através da didática e da prática de ensino, introduzir as questões da interdisciplinaridade. Assim, então o primeiro passo foi ali. Que ano seria, professora Ivani? Então, E isso tem muito tempo, né? de 91 a 96. Que coisa. Isso. Até aí ainda não tinha nenhum livro seu. A senhora ainda não Já tinha feito. integração Já e tinha. interdisciplinaridade brasileiro, que era a minha dissertação de mestrado. Aí ele entrou como livro. Já Entrou foi então que deu início ali que deu o livro. a toda a sua escrita. Aí, além dessa questão de estar na PUC dando aulas na graduação de didática e prática de ensino, eu montei junto com a professora Selma Garrido Pimenta e a professora Helena Peterossi um grupo de estudos que pegava dissertações e teses da USP e da PUC e tentava transformar em livros. E nós fomos, então, convidadas pela Edições Loyola de montar uma coleção que chamava-se Educação, de teses e de livros de docência, doutorado e mestrado da USP e da PUC São Paulo, e transformá-las em livros. Aí formamos uma coleção enorme de livros. Algum impacto por conta da ditadura nessa época? Como é que era? Tinha alguma situação que vocês enfrentaram? Tinha que ser comedido ou o assunto passava bem? O assunto passou bem porque era questão da educação. Não era visto politicamente. Politicamente não era visto Enfrentamento. politicamente. Que bom, né? Mas E não parou, né? Porque poderia ter sido também. não foi cerceado. Uhum. Coisa alguma. Foi É movimentante. porque quando a gente pega os seus livros dessa época, isso sempre me chamou a atenção. Eu quero falar, inclusive, porque eu sei que quem nos assiste, quem acompanha, deve ter, se passou por pedagogia, com certeza leu Ivani Fazenda. Então foram livros muito marcantes e, curiosamente também, eles não ficaram defasados, que é uma problemática que muitos professores enfrentam com determinadas terminologias, determinados focos que às vezes vêm e depois somem. A interdisciplinaridade, o que me chama muito a atenção, é que foi num crescente.
Ele foi vindo, foi subindo, subindo e não teve essa interrupção. Por isso que eu fiz a pergunta da ditadura, que era a minha curiosidade, porque a gente não vê que houve impacto. Ou seja, é um tema totalmente crítico, que empodera o professor, que faz o professor saber que um com o outro se torna mais forte, mas não passou aos olhos ali naquela época, né, de quem fazia todas as investigações, não foi visto como um sinal de alerta que pudesse atrapalhar o caminho da interdisciplinaridade. Que bom. Olha, veja, em termos, porque a PUC era um centro, era um local super, hiper vigiado. A sala de aula nossa tinha pessoas que dedavam a coisa, então nós tivemos a Sim, entrada terrível. sim, a história registra, inclusive com mortes, foi. Foi terrível a entrada, muitas pessoas foram. Uhum. Professor Rui do Espírito Santo Sim. era professor da PUC, foi preso. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes foi lá quem soltou todo o pessoal da PUC que mexia com isso. Uhum. Só que dentro das minhas aulas da interdisciplinaridade, não. Uhum. E dentro da didática e da prática de ensino, não. Uhum. Havia Então, também ali toda uma inteligência, né, eu exato. noto também nos escritos, na maneira de se escrever, a quem é da educação percebe que havia ali uma força muito grande dizendo: "Não está certo o que está por aí", mas procurando colocar a educação nessa interdisciplinaridade mais forte, inclusive porque muito se fez para tirar, né, a educação melhor da época, tirar a psicologia, tirar a filosofia, Exato. né, tudo isso para deixar os estudantes menos críticos. Então, curiosamente, a interdisciplinaridade parece que ela pegou uma boia e Foi. ela foi passando, era uma boia que eu acho que ela não era cor laranja, para não chamar atenção, né, não. Acho que ela era meio begezinha, assim, para ir passando despercebida naquela água, para inclusive dar braçadas naquele mar que foi muito violento, né. Foi, foi. Com ali na PUC eu lembro a questão até do próprio Paulo Freire, ele também deve ter sido bastante perseguido, Não, ele e saiu. tantos outros, né. Saiu. Ele foi para o exílio, né. Foi. Agora veja, acontece que aí qual foi a forma de a gente pegar essa boia? Uhum. Foi dentro da sala de aula do curso de graduação, você tinha os seus alunos, né, que eram professores das diferentes escolas. Então, na graduação, eu tinha muitos alunos da pré-escola. Então, eu falei: "Bom, vamos começar esse trabalho da interdisciplinaridade desde a pré-escola". E começamos a anotar tudo o que se fazia na pré-escola, construímos currículos para a pré-escola, dilemas que se colocavam na pré-escola, e foi muito interessante que a gente montou um currículo enorme sobre pré-escola, Inovador também. inovador, e publicamos, e E olha publicamos. quanto tempo, desculpa professora interromper, mas quanto tempo se demorou para ser a pré-escola realmente entrar como escolaridade. Ah, não havia. Não havia. Esse tempo também me chama a atenção, ele é um tempo áureo para a educação, porque o professor da pré-escola, ele era considerado um professor que brincava com as crianças. E vem uma proposta de pré-escola que hoje, é comum, é simples, a gente vê por aí, mas teve uma base antiga Tive. e muito forte ali nesse trabalho que foi realizado, que os seus livros também trazem, né. É uma história que não se perdeu, que bom. Sim, a gente sempre colocou isso em livros. Uhum. Em livros, porque através do livro você consegue. Imortaliza. E a ideia também de pegar as dissertações e teses produzidas na academia e torná-las livros, também foi outro mote de fazer com que o educador pudesse ter acesso, porque em geral você defende uma tese e fica lá na escaninho da universidade e pronto, né. Uhum. Quando você transforma esta tese em livro, o livro caminha. Então, nós Ele vai fizemos longe, esse né. trabalho incrível. Eram 3 pessoas trabalhando nessa questão da organização dos livros: a Selma Garrido Pimenta, a Helena Peterossi e a Mariazinha Fusari. Agora, em 2008, esse trabalho meu foi tão alvissareiro lá na graduação, que eu sou convidada para participar do programa de currículo
da PUC São Paulo como professora do pós-graduação. Então, eu entro em 2008 no próximo pós-graduação em educação, currículo, da PUC São Paulo. É aí que começa a linha da interdisciplinaridade dentro da PUC? É Não, nesse já ano? começa na Já tinha graduação. antes? Tá. A senhora já estava como titular? Já tinha Não, ali? não. Aí, entrando lá, é que eu vou fazendo, no pós-graduação, eu vou construindo teses com os meus alunos. Foram mais de 200 teses feitas entre mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mais de 200. Em todas as Foco áreas na do Inter. conhecimento, todas, todas, todas. É verdade, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que muitos professores, eles têm ali um centro de foco para orientação de seus orientandos, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A professora Ivani, nas salas que a gente frequentava, nós tínhamos colegas de muitas áreas diversificadas, não só da educação, Tá. mas pegavam o viés da interdisciplinaridade, porque também compreendiam algo que a senhora traz muito bem, é que todas as áreas, elas acabam convergindo ali, né, a educação perpassa por todas elas. Então, Certo. fez sentido a linha da interdisciplinaridade para tantas pessoas que a procuraram, inclusive de muitos estados do Brasil, né? Não era só São Paulo, a Não. PUC recebeu muita gente, e que até hoje, né, seguem, né, a senhora até hoje tem toda essa leitura, como ficou atual para novos estudantes. A gente muitas vezes recebe, mesmo na escola da LBV, que aliás vou até aproveitar para falar, que a senhora conhece muito aqui, aquele que sempre foi muito seu amigo, José de Paiva Neto. Ele tem uma linha própria de pedagogia, né, que é a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, direcionada para uma visão além do intelecto, para que a gente não deixe de ter a espiritualidade presente na educação, que também é algo que sempre quando eu trazia o meu material de doutorado, a professora Ivani falava, coloque tudo. A academia precisa saber de tudo. Então, essa é a vontade que eu tive, é uma vontade que outros colegas tiveram, porque, e também peço licença, né, sem nomear, mas muitos colegas seus não aceitavam alguns cursos ou algumas áreas de conhecimento dos orientandos não queriam pegar para orientar. E a senhora, a sua marca lá na PUC foi a seguinte, PUC São Paulo, todas as áreas são bem-vindas na linha da interdisciplinaridade. O que faz muito sentido numa frase sua. A interdisciplinaridade não é apenas uma categoria de conhecimento. É a vida, uma atitude. É uma categoria de ação. Então, veja, essa ação, ela subtende-se que numa ação existe o afeto, existe a questão da disponibilidade para reciprocidade, existe o encantamento, existe o ir além e não ficar no mesmo lugar, existe o futuro, sem esquecer do passado e do presente. Então, todas as teses que eu orientei têm as 3 dimensões, passado, presente e futuro. Aí elas são avançadíssimas, e aí elas vão pelo mundo todo. O lugar mais incrível que tem, fora o Brasil, para discutir interdisciplinaridade, fora Brasil, Portugal e França, é o Canadá, que tem o Yves Lenoir, que ele continua meu amigo até hoje, e no Canadá a gente internacionalizou a questão da interdisciplinaridade para o mundo. Foi importantíssimo encontrar o Yves Lenoir para fazer essa dupla, né? E os meus alunos, eu levei muitos alunos principalmente para o Canadá, organizei A congressos no Universidade Canadá. de Sherbrooke. É, eu organizei 3 eventos em Sherbrooke e levei todos os meus alunos para Sherbrooke. Olha. E depois, Inovador também, né? E até porque, se a gente pensar, né, aqueles que nos acompanham, olha o nome do Brasil, né? Dentro de uma universidade canadense, que ela sempre foi muito conceituada, e o Brasil ser ali um foco de falo de novo a palavra inovação, porque chegar à interdisciplinaridade por uma professora doutora brasileira
também foi um aspecto considerado ali bastante relevante, né, uma marca também para a Universidade de Sherbrooke. Tem o detalhe, eu acho que faz parte da minha personalidade, eu não consigo guardar as coisas para mim só. Então quando eu tenho alguma coisa, ela me motiva e me alegra, eu abro-me toda para o mundo. E o fato de abrir-se para o mundo faz com que as pessoas sintam-se à vontade de ficar comigo, porque eu não restringo, eu incluo. Verdade, inclusive os seus livros, né. Nossa, quantos! Eu inclusive agradeço várias oportunidades de estar em seus livros com capítulos, uma confiança depositada toda vez que a professora Ivani identificava que a gente realmente conseguia colocar num capítulo a interdisciplinaridade como sendo algo a ser compartilhado, a ser observado, essa oportunidade vinha. Foram lindos livros, inclusive tem um que eu fiquei lembrando agora aqui, um dicionário do A a Z, com as palavras, e a professora Ivani me deu de presente a palavra espiritualidade, que também é uma coisa muito boa da gente falar. A professora Ivani, ela nunca desrespeitou os pontos de vista de nenhum dos seus orientandos. Nunca. E agregava, até inclusive na minha própria tese, quantas coisas a senhora dizia assim: não deixe de falar sobre tal assunto, porque ele é desconhecido na academia. E eu penso que aí vem a sua palavra da interdisciplinaridade muito forte, que é, a senhora sempre disse assim: se você não registrar, você não está se registrando no mundo. É. Então, isso é um incentivo à criatividade de quem às vezes nunca havia feito um capítulo que hoje tem expressão. Muitos alunos, doutores, pós-doutores da professora Ivani Fazenda estão em muitas situações de posições consideradas aí bastante fortes e ah, relevantes nas áreas que trabalham, mas a gente assistiu como que precisou, né, da sua mão interdisciplinar para trazer a pessoa para o mundo que ela não convivia e que talvez a gente, né, antes de ter ali um estudo acadêmico, a própria autoestima não favorece muito que a gente enxergue alguns talentos. Então, essa questão também da escrita, de colocar sua própria história, de se considerar interdisciplinar, né, na vida, queria que a senhora falasse um pouquinho, pode ser que alguém esteja aí nos acompanhando, fala assim: "Não, eu não tenho nada". Eu ouvi pessoas falar: "Mas eu acho que eu não tenho nada a compartilhar". Queria que a senhora dissesse um pouco para quem nos acompanha, o que é isso? O que que nós somos e o que nós trazemos aí de interdisciplinaridade para, contagiar outras pessoas? Olha, eu acho que isso é um dom. Essa questão é uma questão de dom. Despertar talento. Então veja, se eu vejo um talento adormecido, eu faço questão de pegar aquele talento adormecido e cutucar, cutucar, cutucar até que ele floresça. Quando ele floresce, eu digo: "Não, agora ele está florescendo, a gente tem que dar adubo". O adubo é leituras, leituras, leituras e escritas. Uhum. As pessoas têm uma dificuldade tanto de falar, quanto de escrever, mas principalmente de exercer. Uhum. E não acreditam muito no que fazem. Às vezes são coisas fantásticas, que estão totalmente adormecidas. Então vamos colocar para fora. Eu tive agora recentemente uma questão engraçada. Eu tive uma moça, uma orientanda minha, eu não vou dizer o nome para não maculá-la, que fez o mestrado comigo, era da área de música, e um mestrado muito bonito comigo, maravilhoso. Aí ela foi fazer o doutorado com uma outra pessoa, eh, e a pessoa não entendeu qual o sentido da música na vida das pessoas. Entendeu a proposta. E boicotou o trabalho dessa coitada de uma forma vil. Foi incrível o que aconteceu. Só que nessa última reunião do JEP, nós tivemos aquela roda toda circular, com música, etc., e foi colocado isso. Como é possível alguém da área da educação sentir que a música é alguma coisa que vibra, que toca e que impulsiona? Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Mas Então o veja, que é importante é que a senhora não deixa a pessoa desistir, porque às vezes muito é isso, existe uma incompreensão de quem vai orientar do tema, e às vezes, ao invés de se abrir um caminho para a compreensão,
é mais fácil fechar a porta. E a senhora fala: "Não, Foi persista". Assisti muitas vezes. tentado com essa menina, foi esse um exemplo típico. Foi tentado fechar a porta até o final. Mas ela foi depois para mim e falou: "Ó, professora, eu sofri muito, mas eu não fechei a minha porta, Uhum. eu continuo fazendo". Então eu falei: "É isso mesmo, faça". Então Importância desse registro, né. é para a espiritualidade também, viu. Uhum. É questões como afetos sempre provocam medo nos intelectuais. Então a religião também, as pessoas se sentem muito tolhidas, sua doação em vida para algo, para o infinito, para o eterno, para o glorioso, não devem aparecer. Não, claro que devem aparecer, elas que fazem, constituem o sentido da vida, não é verdade? É verdade. Eu me lembro bem de uma situação, porque, na LBV, na rede de ensino da LBV, Jesus é a referência de educador que deu certo em sala de aula. Sim, E o dia que a senhora viu o meu trabalho, a senhora falou: "Isso precisa entrar", mesmo que alguém não entenda. Por quê? É tão amplo, né, porque é da ideia de José de Paiva Neto, a concepção da pedagogia dele, e a gente, é claro, quando a gente conhece um trabalho profundamente e sabe, né, esse viés, você não é uma escola confessional, é uma escola que está trazendo historicamente um educador que deu certo, que aliás hoje a gente já vê em vários livros. Depois que eu fiz a minha defesa, eu já vi, porque eu até procurava alguma referência e eu só tinha mesmo a de José de Paiva Neto. Hoje eu já tenho outros falando. Mas assim, a sua atitude foi muito corajosa e de me incentivar. Então, tanto que na minha tese eu tenho um capítulo falando de Jesus educador, que Jesus religioso, eu também o admiro, mas ele educador, ele deixou, ele trabalhou com didática, ele usava as parábolas, né, para falar com aquele povo todo, uns sabiam ler, outros não sabiam, uns vinham do palácio, outros vinham da choupana. Então eu lembro que a senhora me, empoderou para falar: "Não, você procure, colocá-lo biograficamente, mas faz parte de uma história de uma instituição que tem há claro. 6 anos". Então isso também não é comum. Então são valorizações que é importante que a gente faça numa pessoa, né, que tem aí já muitos anos de vida, já tem muitos anos dedicada à educação e que sempre deu liberdade para os seus orientandos. Porque também é algo que a gente sempre viu, a senhora às vezes dava liberdade até demais. E a gente bebia muito aí na sua fonte, mas a senhora nos empurrou sempre, né, eu falo como essa parte da orientação recebida. E aí vem uma outra coisa que eu queria lhe falar, né. Eh, a senhora fala assim: "É preciso ter coragem para dizer: 'Eu não sei tudo, preciso do outro'". É muito interdisciplinar essa sua palavra. Essa questão da humildade, ela é uma questão interessantíssima, é fundamental. A humildade não não consiste em submissão, se na compreensão da sua limitação. Humildade é a compreensão da sua limitação e o desejo de ir além. Então, se você tiver o desejo de ir além, você vai. E aí fica assim, a continuação daquele meu trabalho que eu estava falando. Uhum. Eu continuo trabalhando com mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Eu Palestras também? Teve palestras no mundo todo e recentemente aí uma aqui. palestra muito Bom, boa. e aí veja, aí houve duas, além da Edições Loyola, a Papiros verifica o meu potencial para escrita e me convida para coordenar 2 coleções de livros na Papiros. E a Cortez, a Papiros e a Cortez, a Lícia Loyola, e aí nós tivemos o Sueli, mas acho que mais de 200 livros publicados nessas Muita 3 coisa mesmo. editoras, muito, muito, e muitas teses, engavetadas passaram a fazer parte do inventário para as pessoas conhecerem mais e melhor. Outra frente que eu acabo, enveredando é assim: eu sempre participei da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação.
E dentro da Amped eu tinha uma presença bastante ativa. E com presença bastante ativa, né, a Amped tinha reuniões anuais no Hotel Glória, lá de Caxambu. Eu ia para lá, ajudava pesquisadores do Brasil inteiro a se reunirem anualmente na Amped. E aí, de repente, a Amped para um pouco e fica só o Fórum Paulista de Pós-Graduação. Aí eu fundo na PUC São Paulo o Fórum Paulista de Pós-Graduação, em que todos os professores de São Paulo, do estado de São Paulo, vinham quinzenalmente à PUC São Paulo para poder discutir questões da pós-graduação em São Paulo. E eu, nesse Fórum Paulista de Pós-Graduação, eu invento mais uma coleção de livros, junto com o professor Severino, da Cortez, para quem quisesse colocar as suas, agora, as suas considerações, os seus estudos, enfim. Foi uma coisa muito boa. Eu impulsiono as pessoas a escreverem. Não pode se ter medo nem da escrita e nem da fala. Se a gente acredita que alguma coisa é boa, a gente tem que colocar e ouvir as críticas, e através das críticas engoli-las e tornar você um pouco mais perfeito. É assim que se age interdisciplinarmente, certo? Tá lembrando até que a senhora fala da pedagogia da incerteza. Como é interessante quando a gente ouve sobre isso, né? Porque é uma palavra sua, mas essa pedagogia da incerteza, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente? Olha, a pedagogia da incerteza é a mais interessante para a interdisciplinaridade, da dúvida. Porque a incerteza coloca a dúvida. A dúvida exige não uma resposta, mas muitas respostas. E quando você tem muitas respostas, é difícil você chegar à certeza, você nunca chega. Então, a incerteza, ela remete à dúvida, e a dúvida coloca as incertezas todas num patamar incrível de dúvidas. É aí que nascem as pesquisas. Pesquisar é o ato incrível que nasce da incerteza. E nela não termina. Ela termina na dúvida. Uma tese de doutoramento, ela nunca é acabada. Os elementos de uma tese de livre docência ou de qualquer coisa, ela termina sempre em outras dúvidas. E pesquisar é uma questão que dá o sentido da vida. Pesquisar significa viver. Então, se eu me acomodo, eu morro. Se eu não estou morta, eu incentivo outros a viverem. E a viverem como? Através da alegria, do sonho, da alimentação de outros sonhos e de outras pessoas que podem se tornar felizes. A felicidade está não na estagnação, mas na busca. A felicidade é busca. Busca incessante de um viver mais pleno, mas sempre insatisfeito, porque nunca está completo. E aí vai. Eu acabei não colocando para vocês uma questão que foi a seguinte: eu fico lá na filosofia, né? Faço o meu mestrado em filosofia, e aí foi uma coisa muito engraçada. Quando eu fui prestar para fazer o meu doutorado em filosofia na PUC São Paulo, eu fui reprovada pelo professor incrível, né? Professor Derbival Saviani. Ele me desculpe, mas eu sou obrigada a colocar o nome dele para ver quanto ele foi culpado de eu ir para um outro caminho. Graças a ele. Então veja, você me culpa, você me acha improcedente para a filosofia,
eu achei que eu poderia aprender mais com você, mas pelo jeito não. Então eu fui para antropologia. E na antropologia eu encontro um universo fantástico. Na Era o USP, caminho mesmo. não. Eu vou para a USP, me encontro o professor Teófilo de Queiroz Júnior, que era um antropólogo dos mais brilhantes que eu conheci na vida. E com ele eu vou aos índios, é? Aos índios, verificar nas tribos indígenas o que havia de mais emergente, de mais sensual. Na antropologia, eu descubro o modesto e a beleza do Brasil térreo, o Brasil terreno, o Brasil subliminar, o Brasil que encanta e o Brasil que promove um amanhã. A antropologia me conduziu não ao pensar, mas a um desejo de encontrar um mundo mais brilhante, mais suntuoso, mais nobre e mais gentil. É na gentileza das pequenas coisas que a antropologia milita. É ali, com os bororo, com os gentis, com os canibais, que eu vou me vinculando a um outro tipo de vida. E aí, o meu trabalho de doutorado vai por ali, o meu trabalho vai na seção da antropologia, e através do meu doutorado, eu vou para outros campos. Aí é uma coisa engraçada. Ah, eu volto na livre docência para outros campos que engloba filosofia. Veja, a antropologia me volta à psicologia de novo. Olha só. E eu, quando volto à psicologia, eu vou encontrar o professor Baiton, que foi aluno do Freud, para você ter uma ideia. Hum. E passo com o professor Baiton, Carlos Baiton. Eu sou aluna do professor Carlos Baiton durante meses seguidos, num grupo de pesquisadores com ele, na casa dele, e redescubro Jung. Olha. Descubro Jung em sua beleza de discutir o que é o professor introvertido, extrovertido, o que é isto, o que é o desejo de extroversão, de introversão, para ir além de tudo. Então eu volto à minha origem primeiro, que era da psicologia. Gente, que É incrível. movimento incrível, né? E acabou passando por situações, né, embora, chocantes, mas que determinaram, inclusive, eu acredito, todo o seu discurso de incentivo a quem muitas vezes não é compreendido naquilo que vai defender, que vai escrever. Quantas vezes, né, eu vi a senhora falando com pessoas: "Mantenha esse foco", que até não eram suas orientandas, mas que a procuravam, né, porque já tinham tido sua disciplina, e havia ali sempre um incentivo: "Não, o seu caminho é esse mesmo". Às vezes a orientadora só falava que não é aquele que tem que ser, né, aquela coisa de o buquê, né, o vestido de noiva que a pessoa é o dela, né. Isso tudo é muito importante, porque da sua experiência, então, sai essa condução para outros profissionais que hoje, né, passaram muito bem por essa fase acadêmica, mas ela é sempre bastante sofrível quando a gente não encontra um orientador que dá a voz, que nos deixa, né, soltar a voz. Isso é algo que a interdisciplinaridade, eu acredito, na sua costura aí de todos os segmentos, das áreas que a procuraram, é uma valorização que a Inter tem, porque de fato, né, a sua condução ela é de Inter, ela não está restrita, ela não é homogênea, né. Essa heterogeneidade sempre foi a sua marca, o bonito do outro que eu não conheço. Mas conta, como assim? Alimentação na Inter, né, como assim? Como é que fica? Como é que fica? E A esse culinária, a a culinária, cozinha, como é que é? existe, né, tanta coisa que foi aí escrita e desenvolvida por pessoas que não tinham tido essa oportunidade de levar mais fortemente sua pesquisa. Sim, Se tivessem apenas escrito talvez um livro, elas iam passar despercebidas. A pesquisa fez com que elas realmente dessem, toda ali
o suporte para o assunto que vem e vem com a Inter como pano de fundo, né. Essas todas mudanças por uma hora um caminho, outra hora outro vem com outra área, isso tudo trouxe riquezas inclusive eu lembro-me de reportagens, a senhora deu muitas entrevistas, quando trabalhou com a Fundação Casa, Sim. eu lembro de ali uma entrevista incrível que foi feita numa aula que a senhora levou, né, pelo que eu entendo os seus orientandos lá, que eu não estava nesse momento, mas houve momentos ali muito fortes. Depois houve uma escola que foi também inaugurada com o seu nome, né, uma escola que é bem importante a gente referenciar, porque em vida, dificilmente há aprovação para um nome, de uma escola pública Sim. receber um nome de um educador, e foi mesmo uma exceção, né. Foi uma E exceção. não foi pela idade, porque hoje a senhora tem até um pouquinho mais de idade, mas na época bem mais nova, então não foi, a idade, não, foi pelo reconhecimento desse trabalho. E imortalizar o nome numa escola, É fantástico. eu acho que é um gosto, assim, que É. de repente, sana todas as dores passadas, que não foram poucas, não é? Eu quando entrei naquela escola, eu pensei: "Meu Deus do céu, fizeram uma coisa para eu me eternizar, eternizar nos aluninhos que estão chegando aí, que vão para frente". Eu até queria Espero fazer que essa sim. pergunta. Eu tenho certeza que lá, quem não conhecia foi ler Ivani Fazenda, né. E hoje, alguém assim que fale: "Nossa, eu estou assistindo essa entrevista, estou acompanhando a interdisciplinaridade", eu posso ser interdisciplinar se eu tiver companheiros que não agreguem comigo, que, não sintam o que eu já sinto? O que a senhora diria para quem nos acompanha e que está sentindo, sabe, no bloco do eu sozinho? Como Sei, é que eu sei. faço? O que que é? A gente contagia, a gente vai fazendo, como a senhora disse, vai pegando ali os caminhos. O que que a senhora falaria para esse professor que quer fazer mais coisas interdisciplinares e se sente, às vezes, isolado, solitário? De quem é aí o primeiro passo? É dele mesmo? Olha, eu acho que a vida nos conduz para o caminho que às vezes não você não imagina que vai trilhar. A vida te conduz. Aí você fica quando você se sente amedrontado de enveredar por um caminho, eh, esse amedrontamento, ele é muito importante, porque na hora que você vai tentar entender ou compreender o porquê está com medo, você vai verificar que o medo não é só seu. Quando você coloca o medo em público, você vai ver que muitas pessoas é só você ter coragem de expor o medo. Na hora que você expõe o medo é visto pro pelo medo coletivo. E aí o coletivo vai se somando, 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 e de repente você tem um cordão de pessoas seguidoras suas que vão construindo cada uma, através dos seus medos particulares, outras fontes, outras belezas, outras inquietações, outros tudo. Então, a questão do medo é uma questão importantíssima. Eu lembro da senhora falar que o medo impulsiona, né. Ele sempre impulsiona. Não devemos ter medo do medo. Não, você tem é que agradecer. Ele agora, que é difícil, principalmente na academia, é uma coisa super complicada você ter sucesso. O professor Mário Sérgio Cortella, ele foi ele é meu grande amigo, né. Então, quando nós estudávamos para fazer o mestrado, ele era meu colega de turma. Uhum. Então, a gente ia para minha casa, eu tinha meus filhos muito pequenos, ele era um jovenzinho, eu para minha casa discutia as coisas. Bom, mas ele é uma pessoa super inquieta, super maravilhosa, super, ontem ainda apareceu na televisão, ele é uma Uhum. pessoa super comunicadora. Depois ele foi trabalhar lá no meu programa, tá, foi professor lá do programa.
Eu lembro tão bem de uma vez que lá no programa eu fui criticada por alguma coisa lá, como sempre, né. Sempre que você é inquieta, você provoca e você é cobrada, e às vezes as pessoas vão com pau. Ele deu uma grita lá: "Que vocês estão pensando? Quem são vocês para ficarem criticando? Vamos fazer, em vez de criticar". Então, ontem ainda vendo o Mário Sérgio na televisão, eu falei: "Poxa", e ele acaba saindo de lá, porque ele também não conseguiu ficar naquele lugar tão, hã, tão acuado. Então há lugares na vida que deixam você muito acuado. Sempre existe, sempre existe. E você tem que ir até onde dá. Quando não dá, você tem que sair, você tem que ir para o mundo. A tendência, professora Ivani, é às vezes o educador pensar que ele, eh, "Nossa, será que eu é que não estou fazendo direito, porque há tantos caminhos, às vezes, que batem no meu", mas acho que desde que a pessoa esteja convicta daquilo que quer fazer, talvez não seja ali o melhor lugar dele. Talvez a gente, às vezes, tem pena de sair de um lugar, né, porque a gente gostava, a gente criou, mas talvez as nossas raízes não sejam para ser plantadas onde não tem, inclusive, afinidade de pensamento, né. Sim. Que é uma outra coisa que eu queria que a senhora deixasse como um recadinho final. Infelizmente, né, o tempinho foi muito rápido, né, mas, eu queria perguntar, né, para a senhora, pensando em tanta gente que trabalha hoje na educação e que fica preocupada: "Para eu fazer o meu trabalho, para eu ser interdisciplinar, eu posso unir intelecto e sentimento? Eu posso trabalhar o acadêmico com o afeto?" A senhora trouxe isso no começo, meio rapidamente, eu queria que a senhora deixasse essa mensagem, porque eu sempre vi na sua palavra um incentivo a gente manter a educação humanizada. E isso pode evitar violência, pode evitar bullying para os nossos alunos e para nós pode ajudar na nossa saúde mental, quando a gente tem na educação um propósito mesmo, né, de abastecer intelectualmente, mas de não perder de vista o ser humano que está ali, que a senhora na interdisciplinaridade sempre observava quem era a pessoa que estava escrevendo. Nem sempre era o trabalho que ela ia escrever, mas quem era ela, e a gente percebia que às vezes a senhora até mudava um pouquinho o rumo para falar: "Mas olha a sua história de vida, comece contando como é que você chegou no tema que você agora pesquisa". Então, o que a senhora diria para essas pessoas que às vezes desanimam, porque a escola tem que oferecer conteúdo, conteúdo, e eu entendo, como nas escolas da LBV, que a gente procure dar uma excelência de qualidade, tem Enem, tem vestibular, mas as pessoas não são só aquele cérebro, né, que estão ali sendo aquecidas. O educador Paiva Neto, que a senhora conheceu tão bem o trabalho dele, sempre falou: é preciso uma visão além do intelecto. Então, como a gente manter essa nossa humanização, a nossa sala de aula, independentemente das pessoas, como a senhora contou, quanta gente a gente convive que não tem o pensamento igual. Mas é preciso, né, que a gente mantenha o propósito de um educador que pense na integralidade daquele aluno que está na sala. Pois é, Sueli, eu acho que para você respeitar a integralidade do outro, você tem que pensar na sua integralidade antes. E aí, a questão da história de vida. Eu acho que a história de vida é uma coisa que eu aconselho a todos fazerem, porque a vida das pessoas, por exemplo, dos educadores, teve toda uma trajetória até chegar lá. Foi vencendo vários obstáculos, só que esses obstáculos vencidos nem sempre são contemplados como vitórias. Hã, mas foram tentados. A tentativa valeu muito a pena. Então, parar para fazer o diagnóstico da sua vida, história de vida, fundamental, desde o nascimento, as doenças adquiridas, como saiu delas, as dificuldades na sua escola, como saiu delas, as dificuldades na família, o pouco dinheiro, muito dinheiro, a ser colocada de lado, ser aceito, como é que foi. Isso tudo vai dando à pessoa uma contemplação da sua, hã, da sua hegemonia no mundo.
eu não sou sozinha. Eu fui gestada nesse mundo para estar aqui, ouvir a todos, ouvir, mas principalmente para ouvir a mim mesmo. E ouvindo a mim mesmo, no silêncio da noite, no silêncio da madrugada, se eu puder escrever, nem que seja uma frase, essa frase vai poder, a noite que vem, ser acrescida de outra, de outra, de outra, e aí vou me configurando num caminho. Outra coisa, eu acho que o fundamental é você se cercar de coisas que possam te implementar-se à luz do mundo. Eu fico pensando, por que eu fui fazer mestrado, doutorado, livre docência, titular, eu cheguei a professora titular. Quantos colegas meus lá do programa chegaram à livre docência? Não conheço nenhum, fiz isso. E graças a isso, graças a esse degrau todo que eu fui levando na minha profissão, eu hoje sou agraciada com pesquisa CNPq no maior grau, né? Então, o negócio é não parar nunca. Mesmo às vezes você pega uma doença, se sente amordaçado pela doença, fala, "Oh, de repente eu vou encontrar uma forma de sair dessa e dar um salto." Então, eu agradeço imensamente a você, Sueli, por essa oportunidade de estar aqui, de poder dizer dos meus medos, de enfrentá-los com você elegantemente, me acossando, me dizendo o que fazer, e dizendo que isso pode servir a muitas pessoas que também estejam com medo. Eu tive medo de vir aqui, mas eu estou saindo daqui extremamente feliz e dizendo que amanhã é radiante, amanhã é lindo, amanhã nos conforta, nos seduz e vamos para frente. Educar é uma graça de Deus. Ser educadora é uma coisa assim. Você, quando nasce, tem esta incumbência de vida. E educar é educar-se, antes de mais nada. E educar-se significa a cada dia você voltar a si mesmo e verificar o que falta em mim ainda por me educar. E eu vou me aprimorar nisso. Tenho confiança em vocês, porque o amanhã é maravilhoso, é eterno, é cheio de luz, de sol e de amor. Obrigada. Palavras de uma educadora com mais de 60 anos na área da educação. Senhores, né? Bom, a gratidão é nossa. Aqui no Conecta Educação, a gente teve o prazer de acompanhar a professora doutora Ivani Catarina Fazenda, e a gente tem aqui a oportunidade na Fênix Educação desses momentos ricos de quem vive a educação há muito tempo, que passou por muitos períodos, e muitas vezes a gente está nesse caminho e tem um entrave, que a gente tenha uma referência como a professora Ivani Fazenda, de continuidade sempre, de perseverança sempre, mantendo esse propósito que é o nosso, independentemente de não ser muitas vezes o de todos, mas aí que fica a beleza. Também já ouvi da professora Ivani ela dizendo que seria muito ruim se nós fôssemos todos iguaizinhos. Então, que nós possamos fazer essa diferença. Muito obrigada a você que acompanhou aqui o Conecta Educação, mais um oferecimento da Fênix Educação para que nós pudéssemos ampliar o nosso conhecimento. E hoje falamos sobre a interdisciplinaridade no Brasil. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.